dando aqui, então... Obrigada pelo carinho. Não, é a pura verdade. Obrigado eu que agradeço. Então, assim, de novo, de coração, sejam todas muito bem-vindas, não é? Esse nosso encontro mensal que assume uma importância cada vez maior nesse contexto de crise que nós estamos vivendo. E é legal a gente pensar o seguinte, não é? Tá difícil? Tá difícil sim. Mas olha só, nós temos aqui uma Maria José que está trabalhando, está fazendo, está se esforçando ao extremo para levar uma palavra de conforto, informações, onde ela está, lá no Porto. Nós temos a Ana Paula, que é a nossa carrapata, né? Até projeto de reflorestação vai tocar. Nós temos a nossa Milena, que dá espaço, ela é a flauta por onde entra o ar que vem do alto e dessa flauta sai música, que são as mensagens que ela manda. Nós temos a Rosalva, que faz um trabalho também fantástico onde ela está, né, Rosalva? A gente sabe. A Rosalva tem contribuições assim fantásticas. Todo mundo, a Caroline, a Carol aqui. Então, assim, não há por que desanimarmos, não é? Sigamos em frente, fazendo a nossa parte e todas estão fazendo e muito bem. Isso é muito importante. Esses momentos de mais dificuldade, de um pouquinho mais de angústia, é legal a gente pensar dessa forma. E pensando assim, nós não estaremos errados, nós estaremos certos. Então, assim, minhas amigas, vamos lá aproveitar ao máximo a presença da Maria José. E assim, hoje é o capítulo 16 da obra Espiritismo e Ecologia do Trigueiro, o consumo segundo o Espiritismo. Esse capítulo está muito bom, como todos do Trigueiro, e eu resolvi iniciar esse capítulo fazendo algo que eu acho que eu não fiz aqui nesse grupo, que é listar muito brevemente todos os pontos em comum que existem entre espiritismo e ecologia, e são muitos, é legal que a gente saiba ou relembre, não é? Espiritismo e ecologia são ciências, palavras novas para novas ideias. Foi assim que nasceram as duas doutrinas. São ciências sinérgicas. Elas têm uma abordagem sistêmica da espiritualidade e do meio ambiente. Kardec, do espiritismo, e Ernst Haeckel, da ecologia, ambos possuem, né, no presente, múltiplas habilidades profissionais e intelectuais. São poderosos. Ambos sofreram críticas pesadas, mas também foram muito bem reconhecidos em vida. Ambos tiveram encrencas com a nossa querida Igreja Católica. Quem não, não é? Quais os pioneiros que não tiveram? As obras de ambos nasceram, o Espiritismo e a Ecologia nasceram mais ou menos no mesmo período de tempo, ali no século XIX. Ambas as ciências são ciências de observação e experimentais. Ambas investigam as relações que sustentam a vida, ecologia, e que dão propósito a ela, espiritismo. Ambas têm a percepção, não é, de pertinência e conectividade com o cosmos. E aqui é uma fala de Fritjof Capra. Ele fala isso que serve muito bem para essas duas ciências. Espíritas e ecologistas entendem a necessidade da destruição para manter o equilíbrio, mas calma, a destruição da natureza, aquela de origem natural, não é? Tem a lei de destruição no Livro dos Espíritos que fala muito bem disso. Espíritas e ecologistas percebem os rastros de poluição nos dois planos da vida. A ecologia aqui no plano da matéria e o espiritismo também na matéria, mas no plano espiritual. Ambos, espíritas e ecologistas, denunciam as mazelas do consumismo. O tema de hoje é esse: consumo conforme o espiritismo. E ambos entendem a importância da biodiversidade. O espiritismo também entende. Kardec não entrou tanto nesse tema, mas no século XX a espiritualidade entrou para valer, com muitas referências. Então eu acho bem interessante a gente trazer esses pontos em comum, sabe? Para quando a gente tiver conversas por aí com espíritas, com espiritualistas, nós podermos irradiar isso, não é? Passar adiante. E a minha amiga Ana Paula, diga aí. Está fechado. Roberto, é uma dúvida, ok? Vou pô-la mesmo assim com muita sinceridade. Quando se fala da lei de destruição, é importante aquilo que tu aqui disseste, não é? Destruição natural, não destruição provocada pelos exageros materialistas do homem. Exatamente. Certo? Exatamente. Isto é base doutrinária. Exato.
Porque se alega muito frequentemente, não é? Este pacifismo, não é pacifismo, esta inércia. Inércia. Em relação à natureza e ao fazer algo, porque isto entre espíritas. Porque existe a lei de destruição que é necessária para que haja confirmação da lei de progresso, ou que ela possa, não é? É um argumento muito forte entre os espíritas que não tem base. Não tem base doutrinária. Porque a lei de destruição refere-se à lei de destruição natural. Às catástrofes naturais que eventualmente tenham que vir e que nós não podemos evitar. Não é isso? É isso aí. Ok, obrigada. Sem tirar... Quase como aquela citação da Bíblia que os animais são para o nosso... A Carol lembrando aqui, ela está deixando o áudio fechado para não dar microfonia, quase como aquela citação do Velho Testamento, não é? De que os animais estão à nossa disposição para que nós dominemos e destruamos, enfim. Muito bom, é isso aí. E assim, espíritas e também de outros credos, tá? Porque isso aqui nós sempre procuramos abrir, nasce no conteúdo espírita, mas extrapola para todos os credos. Então, espíritas e outros, em outros quadrantes religiosos, filosóficos e ecologistas, eles estão em busca de ferramentas. Por exemplo, os ecologistas em busca de ferramentas para medir os efeitos humanos no meio ambiente e sobre os seres e trabalhar sobre eles. Trabalhar pela preservação, pelo respeito. Os espíritas trabalham para medir os efeitos ético-morais de um mundo impane, né, no mundo caótico, no indivíduo e no coletivo, e também trabalhar sobre eles. Nada de inércia. Trabalho. E assim, tem uma fala aqui, gente. Agora eu não vou me lembrar de onde eu tirei isso. Tem coisas que eu não lembro de onde é que eu tirei, sabe? Mas enfim, o que importa é trazer aqui. Tem uma obra chamada As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. E tem uma parte ali que eu acho muito interessante. Olha só, vale para nós, sabe? Acho que é muito importante. Ele diz que o inferno dos vivos não é algo por vir. Se há algum inferno, é este que já existe aqui. Mas calma, não vamos baixar as vibrações, vocês verão onde vamos chegar. O inferno que habitamos todos os dias, que formamos estando juntos. Há duas formas para conviver com isso. Olha só que bacana. Aceitá-lo e viver como parte dele, até deixar de vê-lo, até estar acostumado com ele, ignorar, ser indiferente e não agir, ou buscar e reconhecer quem e o que, em meio a esse inferno, entre aspas, não é inferno. Fazer durá-lo e dar-lhe espaço. O que ele quer dizer com essa última frase? Buscar e reconhecer quem e o que em meio ao nosso, aspas, inferno planetário hoje, que são aqueles que, como nós, como vocês, estão preocupados, querem buscar informação, querem buscar ação, querem fazer algo pelo planeta. Fazer durá-los, ou seja, fazer durar o trabalho de vocês, de consciencialização e de ação, e dar espaço para vocês falarem sobre isso. Percebem? Esse é o intuito dessa fala, que eu acho muito interessante. Eu não li o livro ainda, mas eu extraí esse trecho que eu acho que faz todo sentido. Todo sentido. E nós não podemos aceitar e viver, que é o que nós não queremos aqui, nesse grupo, aceitar e viver como parte deste, aspas, momento do planeta, né? Então, eu achei muito interessante essa fala de trazer aqui. E assim, nós temos o consumo consciente segundo o Espiritismo e outras fontes de sabedoria. Mas antes, fala aí, Ana Paula. Muito rápido, o paralelo com o céu e inferno. Obra básica do Espiritismo. Isso, é verdade. O nosso céu e o nosso inferno. Quem o cria, deixam-nos claros, não é? Isso aí, aqui, né? E aqui nesse momento, na Terra. Isso aí. E é isso aí. Assim, no Livro dos Espíritos, olha só que interessante. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões metafísicas e de ordem social. Social, para aqueles espíritas, espiritualistas que acham que precisamos ficar estudando apenas o perispírito, estudando a magnetização. Não que não seja importante, claro que é. Mas é preciso também o comprometimento com a ordem social, não é? Então, está aqui, tá às vistas de todos espíritas e espiritualistas, não é? E como nós fazemos conexões com outros mundos,
dentro do nosso mundo, tem do taoísmo, que tem tudo a ver com consumismo, tá? Olha, vejam só, capítulo 12 do Tao Te Ching. E o deslumbramento? Os olhos do homem cegam com as 5 cores. O ouvido do homem ensurdece com os 5 sons. O paladar do homem degrada-se com os 5 sabores. O coração do homem acelera quando tem o vício da caça. A doutrina espírita condena a caça. Emmanuel, Kardec, todo mundo. Possuir bens raros atrapalha a vida do homem. Por isso, o sábio trabalha para atender às necessidades do corpo e não se deslumbra com o que vê. Gente, parece que o taoísmo, sei lá, 3.500 anos, eu já nem me lembro, atrás, estava a dar uma mensagem que valeria hoje, no século XXI, em relação ao consumismo. Está aqui, está posto. Não nos deslumbrarmos com as tentações do mundo consumista, não é? E tem uma outra personalidade que eu gosto muito, que é do estoicismo, que é o Epiteto, que ele diz o seguinte, que das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. O que está conosco? O que é nosso? São encargos nossos o juízo, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Ou seja, o desejo está colocado aqui no pacote estoico de Epíteto, não é? Que é o desejo que mal controlado leva ao consumo, que mal controlado, mal administrado leva ao consumismo, que leva às crises que nós vivenciamos hoje, crises ambientais, ético-animais, crises do lazer, crises de autoconhecimento, crises emocionais, tem gente que sofre por conta disso, não é? Então vejam como tudo dialoga. Isso é divino nesse planeta e a gente não aprende Jesus, Buda, Krishna, amados. E a gente não aprende essas conexões, sabe? Mas nós aqui estamos e nós vamos ser as vozes para isso, para irradiar isso. E aqui entra um assunto que é muito para a turma da educação, tá? Turma da educação, a nossa inadiável e difícil tarefa. Diga aí, Ana Paula. Tá fechado. Muito rápido. Juntando aqui a mensagem de Buda, não é? Siddhartha Gautama, o desejo é o primeiríssimo do teu sofrimento. Isso. Logo. Portanto, vamos lá aprender a moderá-lo, não é? Porque fazê-lo desaparecer na nossa condição ainda é impossível. Mas a moderação e perceber que é ele a fonte dos nossos sofrimentos é importante. Vocês vão perceber que parece que a Ana Paula viu a apresentação aqui preliminarmente, não é? Nós vamos chegar lá no... Não, mas é bom que você falou isso, porque mostra como estamos sintonizados. Vai ver como vamos falar de Buda mais à frente. E Buda é espírita, tá? Olha que mistura que eu estou a fazer aqui. Então, assim, a nossa inadiável e difícil tarefa. E aí entra a área da educação, gente. Hoje aqui nós participamos desse evento chamado Planeteers Day, aqui em Guimarães, e foi fantástico. Foram exemplos, foram... pontos de vista diferentes, foi realmente incrível. Teve participação de uma personalidade que ganhou o prêmio Nobel em parceria com o IPCC da ONU, tivemos uma representante dos povos originários. Olha, foi um negócio, um dia daqueles. E se falou de educação, vejam isso. Aldous Huxley, esse cara aqui é fantástico. Nós precisamos ler e estudar, eu preciso. E tem uma obra chamada Filosofia Perene que eu vou chegar lá em breve e quero trazer muitas coisas dessa obra aqui para nós. Ele disse o seguinte: nunca se deve dar às crianças a ideia falsa que algo existe isoladamente. Nós estamos precisando educar as crianças urgentemente, acordá-las, tirá-las do mundo digital, da alienação, e ele está a falar isso. É bom que fique claro, diz ele, desde o início, que a vida é toda ela relacionamento. Relacionamento aqui, relacionamento com a natureza, principalmente, com o reino vegetal, animal. Deve chamar-se a atenção das crianças para as relações nos bosques, nos campos, nos lagos, nos rios, na aldeia e no território que as rodeia. Aldous Huxley, dando o caminho aqui da pedagogia, o que a gente tem que fazer. E é isso. Esse é um dos caminhos para a gente avançar nesse planeta. E aí, tem essa obra aqui também que é maravilhosa, recomendo de novo, Ecologia Profunda, que tem um outro nome, tá? Um outro nome bonito, chamado Ecosofia,
também, essa mesma doutrina também tem esse nome, ecosofia, que diz o seguinte: a educação, olha isso, a educação está a preparar os jovens para exercerem as profissões que fazem parte desta sociedade, uma sociedade tecnológica altamente exploradora e ecologicamente desastrosa. E eu acrescento mais, uma sociedade de altíssima competição e de um individualismo imenso. Parece que é isso que é educação. Eu não sou... Tem gente aqui nossa, está muito adiante, né, na área de educação e pode afirmar com muito mais propriedade, mas a educação hoje parece que prepara realmente para isso, para a competição individualista, uma sociedade que é exploradora, que é um desastre para o meio ambiente, por aí vai. Então, acho que faz todo sentido. Essa aqui é a parte educacional dessa fala de hoje. E faz muito sentido. Ah, e olha aqui, ó, essa figura aqui é interessantíssima nesse sentido. Eurípides Barçanufo. Ele foi um espírita brasileiro, assim, mestre também na área da educação, foi um político também brasileiro, dos bons, e mestre na área da educação. O legado dele na área pedagógica, e eu não entendo do assunto, então não posso entrar em detalhes, mas eu sei que o legado dele na área pedagógica foi e é exemplo até hoje para muitas escolas por aí. Inclusive, Carol vai saber, para uma escola lá em Porto Alegre, que é coligada, junta de um centro espírita. Ah, tchau, minha amiga, já vai sair. Beijos. Aproveite aí, descanso. Obrigado pela presença iluminada. E esse centro espírita em Porto Alegre tem uma escola que, até onde eu saiba, tem princípios de Eurípides Barçanufo para educação. Então, olha, vale a pena pesquisar a respeito dele, tá? Então, assim, o André Trigueiro segue aqui trazendo o livro dos Espíritos. Porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário, é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. E aí precisa vir, né, minha amiga Milena, a equipa espiritual, uma mão amiga, para nos puxar as orelhas em relação à nossa ingratidão, não é? É que ingrato o homem a despreza. E assim, essa mãe, a espiritualidade nos dizendo, ela, no entanto, é excelente mãe. Essa mãe anda febril, nós sabemos disso. E aqui eu faço uma conexão da febre, haja antitérmicos, não é? Com uma fala do James Lovelock, que é o pai da ideia de Gaia, não é? Mãe Gaia. Olha só, ele diz que a Terra se recuperou depois de febres como essa que nós estamos vivendo. E não há motivos para pensar que o que estamos fazendo destruirá Gaia. Mas se continuarmos os negócios como de costume, nossa espécie nunca mais poderá desfrutar do mundo exuberante e verdejante que tínhamos apenas 100 anos atrás, ontem, não é? Na eternidade. O que está mais em perigo é a civilização. E aí, minhas amigas, eu peço mil desculpas se por acaso eu já trouxe essa citação, isso pode acontecer, tá? Corremos o risco de às vezes eu ser repetitivo. Eu acho que eu não trouxe ainda. Mas eu quero fazer essa conexão com a excelente mãe falada pela espiritualidade e essa febre, não é? Essa febre que o James Lovelock denuncia. E a espiritualidade prossegue na resposta aqui, dizendo que a Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. E aí não teria fome, não teria dor, não teria uma série de problemas no planeta, não é? E aí, aqui eu chamo diretamente do Oriente, da Índia, nosso querido Mahatma Gandhi, que assina embaixo aqui com a espiritualidade. Ele diz o seguinte, que a Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Aí vocês imaginem o planeta, imaginem uma China e uma Índia, que juntas têm, sei lá, 2,5 bilhões de habitantes, consumindo como os americanos. Para onde vai o nosso planeta, não é? Nós ouvimos hoje aqui nesse evento que em 2030, para dar conta de tudo que nós consumimos hoje no planeta, será necessário 2 planetas em 2030. Por isso a Agenda 2030, não é? É tão importante e tão urgente. Hoje essa informação saiu aqui. 2 planetas vão ser necessários em 2030
para dar conta de tudo que nós consumimos. Só que assim, não tem 2 planetas, né? E aí? Como é que nós vamos fazer, não é? Diga aí, minha amiga. É uma pergunta, Roberto. 2030 é meta a nível de meta, deixa um valor claro, estudado, hiperestudado, e é citado por muitos cientistas, mas sobretudo no decénio decisivo. Confirma-me só isto se consegues. Se nós passarmos 2030, é mesmo o limite para nós percebermos que se nós não conseguirmos 1,5 grau máximo de aquecimento global, nós podemos escrever catástrofe e não há cá programas para 2040, 50, 60 como se estão a fazer. São montagens económicas, certo? Sim. Isto premendo assim um bocadinho aquele conteúdo. Foi isto que eu percebi. Não percebi mal, para não? Não, percebeu corretamente. O que não existe é a certeza. A ciência não consegue ter a certeza do que vai acontecer. E aí, eu acho que foi no Amave Brasil que eu trouxe uma imagem que era de uma... Vou representar aqui. É assim, digamos que isso aqui é uma curva, tá? O livro é uma curva aqui. Nós temos o planeta aqui. Com tudo que está acontecendo, o planeta poderia... nós poderíamos, se cuidássemos do planeta, ele poderia cair para uma zona conhecida, aqui no meio da curva. Só que assim, com tudo que estamos a fazer no planeta, ele está aqui em cima e nós não sabemos se ele vai cair para cá ou para cá, mas sabemos que ele vai mudar. Mas não sabemos quando, não sabemos com que intensidade, enfim. É tudo no campo do poderá acontecer, pode ser isso, pode ser aquilo. Então é uma incerteza muito grande, né? Para onde estamos indo. E aí, minhas amigas, nesse sentido, o apego à matéria é fator de sofrimento. O desejo, né, que a Ana Paula falou, é fator de sofrimento e estagnação espiritual, como diz o Trigueiro na obra. E aqui entra aquilo que eu chamei de o caminho budista na hora de consumir. Porque vocês sabem, não é? As 4 verdades nobres do Buda. A primeira, o mundo é uma arena de sofrimentos. Ponto. Existe muito sofrimento no mundo. As causas de todo o sofrimento, a causa maior está no desejo. Esse é o grande problema do mundo. É a verdade número 2. A verdade número 3 é que, sim, tem jeito da gente sair dessa. Tem esperança da gente sair dessa. Essa é a verdade número 3. A verdade número 4 é que o caminho para sair disso é o caminho óctuplo. É o caminho óctuplo do Buda. E aí, esse caminho óctuplo dá para fazer uma conexão com essa questão do consumismo, do consumo, da própria doutrina espírita, do autoconhecimento, da ecologia. O que é o caminho óctuplo? É a compreensão reta. Por exemplo, eu percebo que está por trás do produto que nós vamos comprar, estamos prestes a comprar, então eu estou trazendo aqui o que é cada passo desse caminho óctuplo e uma pergunta para a nossa área aqui de debate, que é o consumo, tá bem? Compreensão reta. Eu percebo, compreendo o que está por trás do produto que eu estou prestes a consumir? É uma pergunta. Segunda parte, pensamento reto. Ao consumir, eu mantenho o foco na sustentabilidade? Eu penso na sustentabilidade ao comprar, ao consumir? A fala reta também faz parte do caminho do Buda. No ato da compra de qualquer coisa, um serviço, de um produto, eu comunico para o fornecedor a minha preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, perguntando, questionando o produto. A ação reta é outro ponto do caminho óctuplo. Frente às ofertas duvidosas, eu mantenho meu posicionamento e não caio nas armadilhas, nas ofertas, nas Black Fridays, não é? Tudo pela metade do dobro, não é? Como acontece muitas vezes. Essa é uma ação reta. Um meio de vida reto, o nosso meio de vida realmente no caminho certo. No dia a dia, a minha vida reflete as minhas preocupações com o meio ambiente, com toda a vida? Outra parte é o esforço reto. Eu esforço-me por melhor saber o que se passa no mundo, ou seja, de não ser um ignorante para assim não ser um indiferente e, por sua vez, não ser um inativo.
Atenção reta é o item número 7 do caminho, dos 8 caminhos do Buda. Atenção reta, mantém o foco, apesar do canto de sereia consumista, do marketing, da publicidade, dessa loucura que é a criação de desejos falsos. E a concentração reta, como faço para manter-me concentrado e alerta o tempo todo, para não cair nas armadilhas do consumo, não é? Esse é um caminho budista na hora de consumir, tá bem? Só que assim, para não sair aqui do nosso circuito espiritualista, tem o caminho do Leon Denis também, na hora de consumir. Olha que interessante. Leon Denis diz o seguinte, e aqui ele dá um caminho muito, muito sublime. Eis porque convém procurar todos os meios de elevar as almas, os pensamentos, em direção a essas regiões lá do alto, em que as emanações do alto varrem todas as impurezas. Desses cumes radiosos, ele é quase poético, penetra-se melhor a essência das coisas e de lá se desce com a soma de energia para prosseguir nas lutas desse mundo e afastar de si as tentações perigosas. Esse é um caminho espírita para a hora do consumo. Conectar com o alto, pensar, refletir, depois descer lá do alto e afastar as tentações perigosas. Que tentações, por exemplo? As tentações da mesa, não é? Do mundo da pecuária. As tentações da tecnologia, não é? Da tecnologia da informação, enfim. As tentações dos carrões, do status dos carros. Hoje eu estava falando com um amigo aqui, uma pessoa que estava aqui fazendo palestras, não é? No evento de hoje, e eu gostei muito dele porque ele também decidiu abdicar do carro. Ele não tem mais carro. Então ele vai de autocarro, de trem e tal. Aí troquei ideias com ele sobre bicicleta, não é? E as ofertas, as tentações perigosas do mundo da moda. Ali aquela imagenzinha do deserto de Atacama com os resíduos têxteis e tal. Essas são as tentações perigosas e outras 1000, não é? Diga aí, Ana Paula. Muito rápido, é um dos conselhos que os espíritas dão, é que antes de entrar num supermercado, num hipermercado, num centro de consumo materialista, se possa fazer uma oração. Boa! Ela tem uma finalidade, essa proteção da nossa psicosfera individual em relação àquilo que ali vamos encontrar, que é precisamente esse desenfrear consumista que ali está, e nós vamos afinizar com esse tipo de espiritualidade. Portanto, nós vamos lá ao alto buscar essas resistências ao exagero, não é? Ao exagero e também às influências que ali estão, não é? Que nos perturbam. Há pessoas que saem com extremas dores de cabeça, com um cansaço enorme, há muitos sintomas daquilo que ali acontece caso tu não te protejas, certo? Que interessante. Aqui Leon Denis esclareceu bem. Que interessante, Ana Paula, está trazendo. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, não. Antes de entrar em ambientes assim, fazer uma prece. É verdade. E olha como é interessante. O próprio Trigueiro, em algumas falas dele por aí, eu adoro o Trigueiro, somente a oratória dele, né? Também. Ele fala, você sabe que a arquitetura é toda simbolismos, não é? As catedrais góticas, certos, as ocas indígenas, tudo tem um simbolismo, não é? E o Trigueiro diz que os shopping centers são as catedrais aonde as pessoas vão realizar cultos. E ele disse isso, ele faz comparações. Nas catedrais tem ali os nichos onde estão ali as imagens dos santos, enfim. E nos shoppings, as catedrais têm ali os nichos que são as vitrines, que tem ali os santos, né, os deuses. As influências estão ali expostas nas vitrines para que nós façamos os nossos rituais, né, consumistas, nossos cultos. Eu achei muito interessante essa comparação do Trigueiro e faz sentido. Eu, particularmente, quero distância dessas catedrais aí, da modernidade. E aí, minhas amigas, Rosalva, Milena, Carol, por favor, fiquem à vontade, tá? Para dar os seus pitacos, tá? Gente, a solidariedade universal e os seus encaixes, não é? Nós temos visões de solidariedade em diversos credos. A visão cristã, eu lembro da parábola do bom samaritano, por exemplo. São Francisco de Assis, a solidariedade cristã, né, em relação a todos os irmãos da natureza.
Acabamos de falar dos budistas, os jainistas, que são extremamente respeitosos com o reino animal, os taoístas, que buscam, reforçam a necessidade dessa comunhão com o Tao, com o fluxo do universo, enfim, a teosofia, que defende a não separatividade, né? Vivemos todos juntos, não dá para separar, e a solidariedade espírita, que nós conhecemos muito bem, não é? Todas absolutamente convergentes. Todas essas e outras tantas mais, tá? Poderia viajar aqui, citar várias outras. Isso é o encaixe perfeito com o movimento ecológico e ético animal. Todas essas visões de solidariedade são, porque elas defendem, direto ou indiretamente, uma atmosfera limpa, solos preservados e férteis naturalmente, transporte eficiente, o bom senso no uso da energia, preservação das nossas águas, nossas fontes, construções sustentáveis, manejo de resíduos, respeito à biodiversidade, respeito à vida, direito da vida pelos animais. E aí eu lembro da fala a Carol, que vai saber dizer o nome certo, o nome da palestrante dos povos originários, é Ticuna. Uina Ticuna. Isso. Uina é o nome dela, Ticuna é o povo dela na Amazônia. Legal. É o Uina Ticuna. Eles costumam colocar o nome do povo deles como um sobrenome, não é? Aí temos o Ailton Krenak, ele é da tribo Krenak, então por isso que ele se chama Ailton Krenak, enfim. E ela falou tudo isso. Com uma singeleza, sabe? Uma simplicidade, uma profundidade, olha. Ela botou todo mundo para dançar, pra vocês terem uma ideia. Aliás, deixa eu dizer para vocês que eu gravei, não sei se a qualidade vai ser boa, tá? Mas eu gravei aqui no telemóvel a palestra dela e vou subir no canal do YouTube do Amave e vou anunciar no grupo do WhatsApp quando estiver prontinho. Para quem tiver um tempinho, dá uma olhada no que foi o recado da nossa amiga. Queria falar alguma coisa, Carol, tu abriu o microfone. Isso aí ia dizer que literalmente fizemos a dança do índio. Isso. Literalmente, colocou todo mundo. Colocou os portugueses, colocou os holandeses, tinha gente da Holanda, todo mundo para dançar, ao ritmo de chocalhos e tambores. Foi? E violino. E um violino. E um violino também. Olha que foi lindo. Fica aqui a dica, tá? Não vou dar mais spoilers. Tomara que o vídeo tenha ficado bom, com uma qualidade razoável, enfim. Foi gravado no telemóvel, então não sei. Mas eu vou tentar e aí eu mostro, publico para vocês. E dessa solidariedade universal depende o quê, minhas amigas? Não vou entrar muito em numerologias hoje para não cansá-las. A gente sabe dos números, a gente sabe da gravidade da situação. E aqui, muito brevemente, dessa solidariedade universal de diversos credos e filosofias depende a reversão, por exemplo, da questão da temperatura, não é? Temos esse gráfico aí com a evolução da temperatura e lá no finalzinho do gráfico a linha vermelha subindo na vertical praticamente. Nós levamos 10 mil anos para a temperatura subir 4 graus. 10 mil anos, o que é tranquilo, tá tudo certo. Levamos 100 anos para subir 1,5 grau. Já subiu 1,5 grau em alguns sítios do planeta. Já subiu. Então, assim, e aqui também um outro ponto, não é? Que diz respeito muito ao que a nossa amiga dos povos originários disse hoje. A última fronteira, por exemplo, a taxa de perda da biodiversidade, não é? Uma perda, assim, razoável, aceitável para cada 1 milhão de espécies é de 10 espécies a cada ano. A cada 1 milhão de espécies, 10 espécies que se extingam é o ritmo mais ou menos natural da natureza. Natural da natureza foi ótimo, na redundância. Mas hoje a situação é de mais de 100. Nós estamos mais de 10 vezes essa taxa de extinção, por causa da nossa pegada. E assim, aqui eu trago um ponto para mostrar para vocês como tem esperança. Quando o ser humano se mobiliza, as coisas acontecem. Quem se lembra aqui da questão do CFC, dos clorofluorcarbonatos, na década de 1990, que estava a abrir um buraco na camada de ozônio, não é? E em 1987 surgiu um protocolo de Montreal para tratar do tema, e aí o mapa que vocês percebem aqui
onde tem, começando da esquerda para a direita, onde tem a cor azul são os países que foram signatários do protocolo para acabar com esses gases, não é? E aí foi crescendo com o tempo o envolvimento, o comprometimento, até chegar aqui em 2012 com todo o planeta assinando esse protocolo e praticamente resolvendo o problema do CFC. Ele está praticamente resolvido. Não é hoje um problema que vai nos tirar o sono. Então imaginem esse esforço de todos os países, todas as lideranças em outras áreas. Quantos milagres não seriam realizados? Vários, não tem dúvida, não é? Só que assim, olha isso, o Trigueiro tem uma fala fantástica nesse capítulo. Ele diz assim, eu coloquei como título A Resistência do Sistema à Solidariedade Sem Fronteiras. Diz o Trigueiro... Roberto, antes que avances, desculpa a minha ignorância. Diga. Quando falamos de CFC, estamos a falar daqueles famosos gases que eram utilizados nos circuitos de refrigeração, Isso. nos gases de spray, essa coisa toda, não é? Isso aí. Que estavam a abrir o buraco do ozono Isso. e a agredi-lo seriamente, não é? Isso aí. Que na altura também havia os argumentos de que não se tinha estudado antes e que, portanto, não se sabia se ele não estaria aberto. O facto é que ele continuou a abrir e o facto é que, reduzindo os CFCs, ele fechou, praticamente. Portanto, houve uma solução, não é? Mas isto porque agora também queria ter a certeza que não estivesse eu aqui já a informação a mais. Não, é isso. É isso okay. Sim. É isso sim. Eu tenho dúvidas científicas sobre se outros gases não são um risco para o buraco de ozono. Eu tenho essa dúvida. Eu acredito até que possa ser sim um risco, não é? E aí o Trigueiro diz que outro valor cristão, o da irmandade, quando conseguimos nos perceber como irmãos no sentido sugerido por Jesus, vai ao encontro daquilo que os ecologistas defendem quando evocam o direito de todos ao mesmo planeta saudável e protegido. Só que aí o Trigueiro diz assim, né? É incrível como isso incomoda tanta gente. Incomoda. Incomoda o sistema, incomoda o establishment, incomoda a Matrix, incomoda todos os gestores da Matrix planetária, a Matrix petrolífera, a Matrix política. Ali tem um retratinho da Casa Branca e do Kremlin para ilustrar isso. Incomoda ali o Congresso Nacional Brasileiro, incomoda o setor financeiro tremendamente, incomoda determinados governos altamente, profundamente equivocados no sentido de solidariedade planetária, como, por exemplo, o governo de Israel de extrema-direita nesse momento da história da humanidade, que está levando ao pé da letra o que de pior existe no Velho Testamento, em termos de um Deus, que não é o Deus do Cristo do Novo Testamento, não é. Aquele Deus lá do Velho Testamento é outro. Não sei quem é aquele cara, não sei quem é o tal do Javé, do Jeová. Mas, enfim, isso incomoda muita gente. Incomoda muito. E a resistência do sistema à solidariedade sem fronteiras, e aqui eu trago a imagem e peço que vocês orem por esses 12 voluntários que nesse momento estão num barco rumo à faixa de Gaza, um barco humilde, com seus 18 metros de comprimento, levando alimento, remédio, provisões para aquele povo que está sofrendo esse genocídio que nós estamos acompanhando live stream, praticamente ao vivo, e eles estão a caminho e sob uma ameaça constante, não é? Sob uma ameaça do sistema que resiste à solidariedade sem fronteiras. Então, estou aqui falando diretamente, tem nome. Netanyahu, Israel, que já colocou seus drones a sobrevoar esse barco. Então, assim, 12 voluntários aqui fantásticos. Entre eles está a Greta Thunberg, que está no barco lá também. E entre eles está um amigo, considero um amigo meu, que é o Thiago Ávila. Eu tive a honra imerecida de fazer uma live, uma mesa redonda, uma vez com a presença do Thiago, num congresso do MOVE. Esse cara é um cara... Todos esses 12, né? São pessoas, são anjos, são pessoas que estão fora da curva planetária. E estão lá se doando, se entregando em nome de uma causa, apesar da resistência do sistema. Isso nos dá esperança. Já pensou uma humanidade com uma massa crítica, com uma turma como essa? Não tem erro. O planeta muda rapidamente.
Minhas amigas, temos aí, voltando para a questão do consumo, os impactos do consumo irresponsável em cada ODS da agenda, né? 2030. Não vamos entrar aqui no mérito dos impactos em cada um dos objetivos, que o tempo não vai permitir. Mas assim, ele acontece. Acontece na questão da erradicação da pobreza, da erradicação da fome, não é? Porque hoje produzimos uma quantidade imensa de alimentos que não é para alimentar os humanos, e sim para alimentar os animais, que por sua vez vão fornecer alimento para uma parte da população, a outra parte passa fome, e por aí vai, não é? Por aí vai. O consumo irresponsável hoje planetário, ele impacta cada um desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Não tem jeito, impacta mesmo. E só aqui nesse slide daria para fazer uma fala assim, gigantesca, listando esses impactos. Aí eu prefiro pedir ajuda de novo lá para a turma da China antiga, do Tao Te Ching, que diz o seguinte, que se soubermos quando necessário parar, deixaremos de correr riscos. É incrível a atualidade do Tao Te Ching, não é? Está no livro aqui, Lições Práticas sobre o Taoísmo, uma jornada para o caminho perfeito. Se soubermos quando necessário parar, deixaremos de correr riscos. É aquilo, saber quando parar para evitar a enfermidade individual e coletiva. E aqui está o problema. Nós não paramos, não conseguimos parar. E aí eu lembro uma historinha de Sócrates, né, o filósofo, talvez, e me perdoem se eu já trouxe isso, minhas amigas, perdoem porque eu talvez esteja ficando maluco, né, da cabeça, e é repetitivo. Mas Sócrates e o mercado de Atenas, não é? Um dia, um dos discípulos perguntou a ele: Mestre, aprendemos consigo que todo sábio leva uma vida simples, mas você não tem um par de sapatos sequer. Correto, respondeu Sócrates. E aí o discípulo disse: Contudo, todos os dias nós vemos você no mercado admirando as mercadorias, no mercado de Atenas. Nós, discípulos, poderíamos juntar algum dinheiro, alguns euros, alguns dracmas, não é? Para que possa comprar algo para você. Aí o Sócrates disse: Tenho tudo o que desejo, mas eu adoro ir ao mercado para descobrir que continuo completamente feliz sem todo esse monte de coisas, esse monte de tralhas, não é? Esse monte de produtos aí descartáveis que estão aí mundo afora. De novo, lições antigas, não é? Lição que vem de que Sócrates é de mais ou menos 500 antes de Cristo, 2.500 anos atrás, falando de consumismo. Parece que eles anteviram o problema que nós estaríamos enfrentando no mundo hoje. E o problema, minhas amigas, é que nós estamos desperdiçando uma grande loteria cósmica, sabe? Nós ganhamos, nós aqui, moradores do planeta Terra, nós ganhamos na loteria inúmeras vezes, inúmeras. Só que esse prêmio, aos poucos, ele vai se esvaindo, não é? Nós estamos a torrar o prêmio. O que seria esse prêmio? Alguns deles, não é? Alguns deles. São vários, tá? São vários. A história geológica da Terra, da Lua, não é? A Terra é Terra, só tem vida porque existe a Lua. Se não houvesse a Lua para compor o equilíbrio aqui entre as coisas, as marés, enfim, toda a influência, muito teríamos sido prejudicados, não é? Então, assim, temos várias loterias aqui que dá para mencionar. A Terra teve, entre aspas, a sorte de ser o protoplaneta, aquele planeta inicial do sistema solar que ganhou um corpo rochoso e que ficou bem na zona habitável do sistema solar. Sorte, não é? Tivemos a sorte de sofrer o impacto de um outro elemento cósmico chamado Theia, que bateu na Terra, foi um cataclismo e levantou uma quantidade de matéria imensa que veio a formar a Lua. E a Lua reduziu a velocidade de rotação do planeta, ajustou o eixo e permitiu a existência das 4 estações do ano, que permitem a vida. Não é? Aí tem uma imagem, uma arte sobre Theia batendo na Terra. Nós ganhamos na Mega Sena, quem é brasileiro sabe, né? Uma loteria brasileira, nós ganhamos na Mega Sena da água. As origens são ainda incertas, dizem que teria vindo com asteroides, cometas, enfim, e aqui na Terra chegou e se acumulou. E aí estamos, não é, com esse planeta azul fantástico. Nós ganhamos na Euromilhões da atmosfera.
O mundo ganhou oxigênio por causa da biosfera que aqui existe. Existiu, não é? Esse oxigênio, se não fosse a biosfera, hoje estaria livre, estaria oxidando os minerais, como aconteceu em Marte, não é? Oxidou tudo, deixou um planeta estéril, e assim a vida não vingaria. Não teríamos vida como conhecemos hoje. E assim, e essa contínua reposição do oxigênio é a biosfera que garante. São os mares que garantem a vida. E assim, veja como nós ganhamos muitas loterias, não é? Muita sorte tivemos, não é? Sorte presenteada pelo Criador do universo. Por conta da aceleração do uso de recursos e da necessidade, entre aspas, de produzir mais e mais rápido, esses ciclos todos naturais são alterados, estão sendo apressados. Ou seja, numa palavra, o projeto original da criação divina está sendo hackeado. Está sendo hackeado, então nós estamos entrando ali nas linhas, quem entende de informática um pouco, eu não entendo nada, entrando ali nas linhas do programa e mudando a programação do planeta e prejudicando o planeta, não é? Fala aí, minha amiga. Deixa-me só ser um pouquinho cínica em relação a esta questão do O2. Isto foi tudo referido, e a importância do oceano e da produção do oxigênio pelo fitoplâncton e não pelas árvores, quando nos ensinaram na escola que a maior parte da produção de oxigênio era produzido pelas árvores. Está provado cientificamente que não. Temos este grande problema do aquecimento dos oceanos que está a destruir o fitoplâncton, certo? Isto foi tudo referido no artigo de 2016, muito interessante e muito completo, muito profundo, no jornal da ADEP, da Associação de Divulgação Espírita Portuguesa. Onde está a ADEP? Eu vou convidar a Milena, especificamente, depois quem quiser, a ouvir a pobreza da emissão da ADEP, que eu só ouvi um pouquinho no fim e depois fui nem acreditei. Aliás, eu sou lá citada como Paula Catalano, fiz uma pequena pergunta e foi a única que me foi respondida e que me dá vontade de rir, porque nós estamos a estudar precisamente e profundamente o livro do André Trigueiro, está bem? E aquilo que me respondem é que o Espiritismo tem uma obra, quer dizer, fiquei aquém de poder falar com eles, mas vou fazê-lo por escrito. A questão é, como é que em 2016 o jornal espírita mais representativo da Associação de Divulgação Espírita em Portugal refere tudo isto? Como é que se entrevista o André Trigueiro em 2020 e 2022, pelo Carlos Miguel, membro da ADEP? Como é que estas questões são tão bem abordadas e profundamente pelo José Gomes, que é muito conhecido no meio espírita e tem um imenso conhecimento e uma doçura muito grande a transmitir? E como é que se faz uma emissão daquelas, festejando, entre aspas, o dia de hoje, porque a emissão foi de ontem e eu só pude ouvir para assistir a palestra na nossa casa? Como é que é possível termos tido uma aulinha primária de espiritismo durante 30 minutos, porque eu considero aquilo uma aulinha primária? Nossa! E a partir de 30 minutos até por 5, 6, 7, não sei quantos, se fala e alude com pinceladas desconexas aos problemas do meio ambiente que eles também trataram há quase 20 anos, há quase 10 anos. Fiquei sem chão. Disse, não, é desta que agora vou ser desagradável, porque eu vou conhecer pessoalmente o Carlos Miguel. Vou ao centro onde ele trabalha, vou ao Porto, vou ao Rio Tinto, vou onde ele estiver. Porque cara a cara eu quero ouvir pessoas que representaram tão bem o meio ambiente no meio espírita, estão neste momento neste retrocesso. Olha, que foi nomeadamente referido pelo José Gomes, aquele exemplo da criação da Terra. Recordas-te de eu ter lido aquele bocadinho, ou alguém se recordará que a Terra tem 5 bilhões de anos, equivale a, na quarta-feira a Terra começa a, no último fração de segundo nasce Jesus Cristo. Quer dizer, refere-se tudo isto uma referência de conhecimento que temos, mas que nos serve, valha-me Deus. É a minha pergunta. Eu ontem fiquei tão frustrada com aquela falta de profundidade e de seriedade ao abordar este assunto, que já não passa mais. E já agora, Milena, fica dito. Enviei o recado, de novo,
bastante mais duro, considerando que há uma linha de obtusidade que está a ser seguida, tanto ao Sr. Engenheiro Vítor Féria, como ao Dr. Luténio, como ao José Lucas, e pedindo-lhe que passe para a ADEP. Porque aqui há uma gravidade muito grande em relação a este assunto, para que fomos alertados por Leon Denis. Leon Denis tem uma obra que, se as pessoas estudarem profundamente, e foi estudada, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aquele livro foi dissecado capítulo por capítulo na nossa casa, exaltando-se, obviamente, cada ponto principal, um deles, a vontade. A vontade, que é o maior impulsionador da alma, é uma das frases de Leon Denis. E ele diz muito claramente isto. E isto acho que é muitíssimo importante, e termino, Roberto. Os espíritas, aliás, o espiritismo não pode cristalizar, ou seja, ficar fechado, cristalizado, sob pena, isto são palavras de Leon Denis, não são minhas, sob pena de incorrermos no perigo de extremismos que bem sabemos provocaram os danos que já existentes na história. Referia-se à Inquisição e a outros extremismos que já existiam. Então, o espírita está ou não está a cristalizar? Vai ser a minha pergunta. Desculpem-me, porque perante o Livro dos Espíritos, com Manuel Filomeno de Miranda, com Emmanuel, com Ana Joana de Ângelis, com todos os alertas que são diretos, claros, incisivos, eles não têm arredondamento de palavras arcaicas como em certos livros, um pouquinho, O Céu e o Inferno, tem uma linguagem mais rebuscada da época. Não, são diretos, claros, numa linguagem atualizada. O que é que estamos a fazer como espíritas? Vai ser a minha pergunta. Eu fiquei extremamente desiludida, Milena, este ano, mesmo com o facto de os nossos jovens, por exemplo, não terem, porque nem sequer se sentem à vontade para o fazer, provavelmente, um tema de estudo sobre ambiente, sobre natureza, sobre o estudo de outra obra de André Trigueiro, que até já estudámos a obra de André Trigueiro, esta precisamente, Roberto, há uns 10 anos, pela nossa querida Ana Cláudia, que Deus a abençoe, foi estudado no grupo de jovens. Eu tive o cuidado de perguntar. Temos a nossa Inês, que é bióloga. Onde é que estamos aqui, coesos, para agarrar também nesta parte da ciência e do espiritismo, que neste momento nos diz respeito? A que ponto estamos? Porque eu não gosto de ser espírita parcial. Os temas de estudo são vastos, tanto no campo da mediunidade, como no estudo da reencarnação. Aliás, o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde eu estou integrada, mostra precisamente a variedade dos temas todos que temos que estudar para abranger o todo da doutrina. Eu estou aqui a fazer exclusões neste momento, estou a ver exclusões puras de algo que nos preocupa seriamente e que tem que nos preocupar, que é a obra do Pai. E não sou eu que invento, os espíritos superiores não nos vieram dizer tudo isso? Termino. Pois é isso aí. Eu não tive coragem, a Milena pediu a palavra ali, Milena, eu não tive coragem de assistir ainda, Ana Paula. Talvez eu tenha nos próximos dias, vamos ver. Diga aí, Milena. Eu só queria fazer uma pergunta, porque isso passou-se ontem, Dona Paula. É que a minha senhora internet ontem fez-me o favor de eu não conseguir ligar para estar... Querida, é assim, Milena, foi ontem, foi em direto, eu consegui fazer umas perguntas no chat, cá que estas coisas das mensagens em baixo, e fiz várias perguntas. Uma delas, o espírito, aliás, o Carlos Miguel cita a minha pergunta. Está aqui a pergunta de Paulo Catalã. E a resposta foi o Espiritismo e Ecologia, já temos essa obra. Só que eu a seguir, como percebi que eles se iam limitar a isto, e digo limitar porque esta obra dá pano para mangas e por isso estamos a estudá-la e a enriquecê-la. Mas não se limita. Eu pergunto onde está a ação. Eu não estou a perguntar onde é que está a bibliografia a nível de tema intersetado ambiente espiritismo. Eu não fiz essa pergunta, eu perguntei onde está a ação dos espíritas. Porque eles poderiam até dizer-me, olha, aqui no Norte já fizemos, acontecemos. Eu não sabia, portanto eu faço as perguntas porque verdadeiramente não sei, não tenho conhecimento, não é divulgado pelo menos. Não e foi ontem, Milena, eu fiquei chocada, eu fiquei chocada. Eu senti-me... Não ouvi. Eu tive vergonha perante determinadas pessoas que eu conheço, que são pessoas que têm um bocadinho de conhecimento, tanto da doutrina, e digo um bocadinho porque há pessoas que sabem um bocadão, de doutrina espírita, de toda a envolvência de todas as outras filosofias, mas
pessoas que têm um nível de compreensão do que cientificamente está a acontecer. Somos aconselhados, ainda ontem ouvimos isso na palestra, a ouvir a ciência falar no campo da espiritualidade. Nós não estamos a afastar a ciência, só estamos a afastá-la em relação ao ambiente. Não faz sentido algum, quer dizer. Ambiente. E depois, numa emissão dedicada ao meio ambiente, eu vou ouvir. Ouçam, é para ouvir, Milena. Ceda-me o seu WhatsApp, porque eu se calhar não sei passar-lhe. Se calhar o link eu consigo passar-lhe para o e-mail. Eu posso passar, eu acho que deve estar no canal da ADEP no YouTube, deve estar lá. Aí eu posso encontrar lá. Eu tenho isso no meu WhatsApp, percebes? Que eles enviam uma comunicação, eles sabem que eu abro pelo menos um bocadinho para ouvir o que eles fazem na quarta-feira. Porque eu quis acompanhar precisamente até que ponto, desculpem-me, isto foi mera curiosidade. Não foi para me instruir através da ADEP, foi para perceber até que ponto é que a ADEP divulga verdadeiramente e a que nível o espiritismo. Medir a E estou febre. a ouvi-los um pouquinho no final de quarta-feira, quando regresso a casa da palestra. Entre a palestra e o meu trajeto para casa, tenho ali uma meia horinha e ouço com muito boa vontade tudo aquilo que se vai dizendo. Eu ontem fiquei, juro, eu sentia-me num espartilho de forças, a sentir-me obtusa e com vergonha de dizer a alguém naquele momento que era espírita, Milena. A minha sensação foi esta, fiquei mesmo mal. Eu tenho vergonha. Se eu agora estivesse aqui, determinadas pessoas, eu ia ter vergonha de uma coisa destas, mas que é isto? Fiquei tão mal, sem julgamento. Eu só queria que vocês vissem como foi endereçado o tema e reparem que é no 30º minuto de emissão que se para de falar de espiritismo em geral para entrar no tema ambiente e dizer ali, assim, umas pinceladas já repetidas em 2016. Tiveram o azar, e provavelmente é isso, de estar presente eu, que agarrei naquela página de jornal precisamente como uma bandeira, porque é muito importante o que ali está dito. É citado Chico Xavier quando ele diz que voltaremos para limpar rios, etc. Isso. É citada Joana de Ângelis. São citadas as fontes mais seguras nessa página de jornal que eu tenho guardada fisicamente, que até tem uma imagem linda de um peixinho que é o Nemo, no meio dos corais. Eu tenho guardado religiosamente esse jornal, porque já na altura me tocou. Sim. Não é? Não é fácil, agora, amiga. neste momento, eu senti-me, eu saí de uma palestra em que a vibração foi muito boa, quem esteve presente, porque foi o Vincent, não que eu goste particularmente da voz do Vincent, mas reconheço o nível a que ele consegue elevar a vibração numa palestra. E ontem tocou profundamente, era um Vincent mais doce, um Vincent que tocava a família, os valores, pronto. E chego ali, abro a ADEP, foi o que foi. Milena, ouça, porque nós não podemos, aquilo que eu continuo a dizer é, tenhamos seriedade quando tratamos, seja que assunto for que diz respeito ao espiritismo. Muito bom. A leviandade de tocar, a mediunidade, ou a reencarnação, ou a comunicabilidade e a sobrevivência da alma, qualquer dos pilares, tenhamos a consciência de que não podemos agarrar em nenhum deles com leviandade. Mas se não podemos fazer com os outros temas, também não podemos fazer com este. Está demasiado claro. Manuel Filomeno de Miranda é uma referência absoluta para todos nós. É ou não é, Milena? No nosso centro. Então. Eu tenho aquela citação de Filomeno de Miranda, que é de uma frontalidade. E outros tantos, não é? E outros tantos. No canal. Sim, e depois tínhamos então o tal livro de Emmanuel, que é do... Eu nunca sei os títulos, mas é Emmanuel através de Chico Xavier, aquelas duas perguntas, a 17 e a 207, que são taxativas. É, ou paras, ou vais levar com as consequências. Eles dizem-te isto claramente. Para, porque senão vais levar com as consequências. Vamos em frente, minha amiga. Humano, acorda. São os nossos espíritos superiores, por Deus. Eu já disse isto, só me falta dizer isto em francês e não tenho necessidade, porque já enviei para o Charles Kempf também, que é uma pessoa que está, como a Milena saberá, é o dirigente da Federação Espírita Francesa, e o Roberto sabe que é uma pessoa que tem o coração ligado às questões ambientais. Ele está consciente. Mas em Portugal nós estamos parados. Eu, sinceramente, eu sinto-me muito desiludida neste momento. Não, mas vamos seguir em frente, sacudir a poeira das sandálias, né? Deixar aquela casa onde batemos e não fomos atendidos e partir para outras casas que estão desejosas, famintas de ouvir isso, não é? Então, recomendo, que depois eu coloco no grupo do WhatsApp o link,
para um bom exemplo para nós aprendermos como não tratar do meio ambiente, numa live espírita. Vamos em frente, sem perder a esperança, porque tem muita gente que quer ouvir, muita gente que quer tratar, quer pensar sobre isso. E por falar em esperança, vamos falar aqui rapidinho, já estamos chegando ao final, tá, minhas amigas? Não vamos abusar de vocês. Aqui nós sempre procuramos trazer bons projetos, não é? Boas ideias. Aqui eu descobri um muito interessante na cidade chamada Kamikatsu, no Japão, e a cidade lixo zero do Japão. Deixa eu colocar aqui. Eu não vou vê-los porque eu tenho que manter a tela aqui no ar, tá bem? Então, se o áudio não acontecer, falem, não sinalizem, falem, tá? Deixa eu colocar o áudio aqui para todos vejam e ouçam uma breve explicação sobre essa cidade. E é dia de começar bem a semana. E se você foi uma daquelas crianças traumatizadas pelo documentário da Ilha das Flores, fica aí que esse vídeo é pra você. Até 1997, a cidade de Kamikatsu, no Japão, tratava o seu lixo como todas as outras no resto do mundo, deixando em grandes depósitos de despejo e o futuro que lide com isso. Mas com apenas 1.300 habitantes, aquela população se juntou e pensou, pera lá, e se a gente fizer uma revolução com o nosso lixo? Por ser uma cidade de natureza viva e presente, os moradores acreditavam que os incineradores de lixo não combinavam nem um pouco, trazendo com isso uma relação super negativa com seu entorno, sabe? Nos anos 2000 eles começaram fechando aqueles espaços e parando aquela fumaceira. Mas depois disso, o que vai fazer com aquele lixo preservado? Por mais irônico que seja, a resposta veio com um prédio em formato de interrogação, o projeto Zero Waste Center. Aquele projeto ali colaborou para que toda a cidade mudasse a sua percepção sobre o lixo. Começa pelo fato de que o projeto todo foi feito utilizando madeira de cedro ali da região. Vocês perceberam a quantidade de janela que esse projeto tem? Tudo reaproveitado do descarte da região, tá? E sabe o caminhão de lixo que passa toda semana na porta da sua casa? Também foi cortado. Além de diminuir gastos públicos da prefeitura, o corte dos caminhões deu uma mensagem clara. Cada morador é responsável pelo seu lixo. Todas as casas da região receberam composteiras, todos ficaram responsáveis por levar o seu lixo até o centro. Com isso, a cidade de Kamikatsu conseguiu chegar ao número de 80% do seu lixo todo reaproveitado. Só para vocês terem ideia, a média do mundo é de 19% e a do Brasil de 4%. E vocês acham que eles estão satisfeitos? Nem um pouco. O objetivo deles é conseguir zerar a produção de lixo, reaproveitando tudo. Na padronização do Ocidente, a gente tem 10 tipos de descarte diferentes para reciclagem. Em Kamikatsu, são 45 tipos diferentes. Isso ajuda a facilitar a etapa final de distribuição daquele lixo. Essa mudança de atitude da população foi gerando uma grande bola de neve. Os mercados locais passaram a diminuir o uso de plástico nos legumes e verduras, a prefeitura conseguiu lucrar com a venda dessa reciclagem e a metodologia das escolas também mudou, fazendo com que desde cedo as crianças entendessem o poder da reciclagem. Cada vez que o morador leva seu lixo lá para o centro, ele recebe uma moeda verde em troca. Essa moeda pode ser trocada tanto por alimentos quanto brinquedos e até mesmo compras no supermercado. O Zero Waste Center é um espaço totalmente aberto para a sua sociedade. Ferramentas, livros e maquinários de reciclagem ficam livres para todos os moradores usarem. Além dos espaços de reciclagem, esse projeto contempla também outras coisas, palestras, cursos e até mesmo um mini mercado ali dentro, onde tudo que você não for utilizar, você leva e deixa lá. A próxima pessoa que estiver precisando de algo pode pegar e levar à vontade, de graça. A sacada de Kamikatsu foi entender as riquezas da sua cidade, de um lado a natureza e de outro a sua própria sociedade, e através de práticas educativas ensinar para a população e provar que aquilo ali é bom para elas. E claro que não podia faltar aquele velho senso de cidadania que a gente sempre fala por aqui, né? Hoje é segunda e é dia de começar bem a semana. E se você foi uma daquelas crianças traumatizadas pelo documentário da Ilha das Flores, fica... Fantástico, não é? Parece, se existe o tal mundo de regeneração, esse aqui é um modelo para o mundo de regeneração, não é? Fantástico. Quem quiser mais informações, eu vou colar lá no WhatsApp o link aqui do eCycle, que tem várias informações sobre essa cidade. E aí vocês poderiam falar, não, mas é fácil, uma cidade com 1.300 habitantes, fica... Mas aí hoje, né, a Carol vai lembrar, hoje aqui se falou nesse evento em Guimarães das cidades 15 minutos, sabe? Essas são as cidades, as divisões assim na cidade, onde tudo é possível fazer no espaço de 15 minutos de caminhada. Por que não dividir as cidades em espaços de 15 minutos e fazer cada micro cidade dessa uma kamikatsu, não é? Quer dizer, tem jeito. Fantástico, né, gente? Fantástico. Outras iniciativas pelo mundo de consumo consciente. Essa aqui é clássica. É a segunda sem carne, não é?
Um dia, se todo mundo tirasse a carne da sua mesa, já faria uma diferença. Não resolveria, mas ajudaria imensamente. Uma série de questões ambientais, ético-morais, filosóficas, nutricionais, não é? Ajudaria tremendamente. E aí tem a campanha. O Paul McCartney é um defensor das segundas-feiras sem carne. E tem um outro aqui também que é. Deixa eu colocar para vocês rapidinho, já estamos indo para o final. Hi, I'm Chris from Coldplay, and I just want to say on behalf of the band, happy birthday to Meat Free Monday. It's an amazing idea, and the fact that we are encouraged to think about where our meat comes from and how much we consume can only be a good thing. O recado dele aí sobre a segunda sem carne, não é? Fantástico, tem muita gente apoiando essa iniciativa. E assim, eu acho que eu já estou no final. Bom, vocês sabem que temos a COP30, hoje a nossa amiga dos povos originários mencionou a COP30, outros também acho que citaram, né, Carol, a COP30, que é decisiva, não é? E aí, não sei se vocês viram, tá? Nós vamos encerrar com esse vídeo um manifesto do cantor brasileiro chamado Gilberto Gil, não sei se todas conhecem. Ele lança um manifesto que reconhece a natureza como uma parceira de criação, não é? Ele menciona, não é? Ele fala aqui, 2025 teremos a COP30 para decidir o futuro do planeta, enfim, cultura tem um papel fundamental nisso. E ele fez um vídeo assim muito, muito bacana sobre isso. Para a gente encerrar com altíssimo astral e cheios de esperança, não é? Precisamos ter. Então, acompanhe aí, rapidinho. Depois de tantos caminhos, tantos carnavais, tanta travessia, chego ao fim desta etapa. Mas não me esqueço da canção, porque a canção continua, assim como o tempo que nos mostra. Nessa caminhada, nada se perde, tudo se transforma. A vida é refazenda, recomeço, reinvenção, renascimento. Eu aprendi isso com ela, a natureza. Companheira antiga minha, rainha dos silêncios e das orações. Foi ela quem me ensinou a ouvir o mundo antes de querer dizer alguma coisa. E olha, ela tem falado alto. No calor que arde, na água que falta, no chão que racha, mas também no broto que insiste, no rio que resiste e no canto dos povos que guardam a floresta como se fossem suas mães. Se eu quiser falar com Deus, talvez seja agora, talvez seja ouvindo o vento. A natureza pede coragem para mudar, para cuidar, para andar com fé, porque fé também é ação. O Brasil tem um papel lindo a cumprir, com seu axé, a sua diversidade de saberes e encantos. Um país que pode, sim, liderar o mundo para pensar no novo viver. Um mundo em que proteger a natureza é também proteger a nossa cultura, nossos corpos, sonhos, danças, cantos e memórias. Por isso eu digo, esse não é o fim, é só uma transição, como nas canções, um respiro antes do compasso mudar, porque o show da Terra, esse com milhões de anos, ele tem que continuar. Brasil, conservar é nossa arte. E aí fechamos com esse manifesto fantástico de Gilberto Gil, não é? Em pleno ano de COP30. Oremos pela COP30.
Então, minhas amigas, com muita humildade, com muita dedicação, assim, esse é o nosso trabalho, esse o Amave é mega importante, nosso trabalho é humilde, nosso, que eu digo nosso mesmo, de vocês, todos nossos, porque tudo é nosso, não é, é equipa, não é? Mais do que nunca ele é importante, não é? Nesse momento da história da humanidade. Então, assim, vamos lá, andar com fé, seguir em frente, sermos carrapatos e insistir, perseverar, não é? Porque Gavião, não há outro caminho, temos também. né, Rosalva? Diga aí, minha amiga, Sim. eu já falei demais. Tem carrapato, tem gavião, né? Eu sou gavião, eu tô na área. Roberto, você podia mandar Tem esse do pato. Gilberto Gil? Também tem Manda pato. Tem pato também? Eu sou pato. Ó, Quanto bicho! salve a biodiversidade. Ah, mando sim, mando no grupo lá. Obrigada. E é isso, gente. Diga aí, minha amiga Ana Paula. Roberto, eu finalizo sempre, ultimamente, e não sei porquê, acho que aqui também vem a calhar, finalizo sempre um discurso sobre ambiente ou sobre defesa, seja do que for do melhor nas nossas ações pelo ambiente, dizendo só isto, que as pessoas sentem-se impotentes, sentem que não têm efeito individualmente, o que é muito mau, não é? Nós sabemos, já falamos sobre isso, mas aquilo que termina o nosso discurso é, mesmo como espíritas ou não sendo espíritas, nós estamos na Terra para elevar o nosso conhecimento, a nossa sensibilidade, fazer o nosso trajeto, evolução, chamemos-lhe o que quisermos. Marco Aurélio dizia, nós também chamamos a atenção, tenhamos presente o momento em que partimos. Como é que vamos querer partir? Será que o nosso nível de consciência não nos vai ajudar muito se ela estiver em paz? Por isso, é mesmo aquilo que Jesus dizia, não é? Sacode a poeira e segue. E segue. Não é? É isso aí. É isso que me refreia os ânimos e eu agradeço sempre que o fazes. Porque, independentemente de, nós temos que agir. Mas se a mensagem não passar, que seja a nossa consciência a falar por nós, este preciso segundo em que nós possamos partir para o lado de lá. Isso aí. E Jesus não fez mais do que deixar-nos essa mensagem. Amai-vos, não é? E já não digo eu já não digo amai-vos uns aos outros como eu vos amei, digo, quando nós dizemos amai-vos, amai o próximo como a vocês mesmos, já nem isso conseguimos, não é? Pelo nosso egoísmo. Portanto, amemo-nos na medida possível, aperfeiçoando, e de seguida tudo isto vem de consequência. Jesus continua a dar-nos a mensagem de topo. Isso. Ele Não é? e os amigos dele. Tem uma galera, tem uma turma gigante aí dando recado, já faz tempo, né? Gente, fala aí, Rosalva, aqui, abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Não, já estava aberto, Roberto. Ah, tá. Quando eu pedi a mensagem do Gilberto, eu já deixei aberto, mas tranquilo. Obrigado, gente. Eu acho que era isso, Milena. Obrigado pelo teu trabalho. Ana Paula, Rosalva, Carol. Vamos lá. Obrigada eu também. Vamos Obrigada. em frente. Obrigada a todos. Vamos em frente. Obrigada, Nós estamos juntos, tá? Carol. Boa noite, obrigada. E se alguém um dia esmorecer, peçamos reforço. Estamos juntos. Obrigado de coração a cada um.